Seção V. Dos testamentos e dos codicílios. Art. 735. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Primeiro do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota. Segundo, depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Terceiro, feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentaria. Quarto, se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Quinto, o testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735. Art. 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Primeiro serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Segundo, verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Terceiro, aplicar-se o disposto neste artigo ao codicílio e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo. Quarto, observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do art. 735. Seção 6ª. Da herança jacente. Art. 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Art. 739. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Primeiro incumbe ao curador e representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. Segunda, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Terceira, executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. Quarta, apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. V. Prestar contas ao final de sua gestão. Segundo, aplicar-se ao curador o disposto nos arts. 159 a 161. Art. 740. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Primeiro, não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens, com duas testemunhas, que assistirão às diligências.
Segundo, não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado. Terceiro, durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo auto de inquirição e informação. Quarto, o juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes. Quinto, se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados. Sexto, não se fará a arrecadação, ou essa será suspensa, quando, iniciada, apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notoriamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública. Art. 741. Última da arrecadação, o juiz mandará expedir edital, que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 vezes com intervalos de um mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 meses contado da primeira publicação. Primeiro, verificada a existência de sucessor ou de testamenteiro em lugar certo, far-se-á a sua citação, sem prejuízo do edital. Segundo, quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular. Terceiro, julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário. Quarto, os credores da herança poderão habilitar-se como nos inventários ou propor a ação de cobrança. Art. 742. O juiz poderá autorizar a alienação de bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa. Segunda, de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria. Terceira, de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação. Quarta, de ações de sociedade quando, reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento. V, de bens imóveis. A, se ameaçarem ruína, não convindo a reparação. B, se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento. Primeiro, não se procederá, entretanto, à venda-se a fazenda pública ou habilitando adiantar a importância para as despesas. Segundo, os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança. Art. 743. Passado um ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Primeiro, pendendo habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última.
Segundo transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Seção 7ª. Dos bens dos ausentes. Art. 744. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes curador na forma estabelecida na seção 6ª, observando-se o disposto em lei. Art. 745. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por um ano, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante um ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Primeiro findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. Segundo o interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos ausentes para requererem habilitação, na forma dos arts. 689 a 692. Terceiro, presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva. Quarto, regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum. Seção 8ª. Das coisas vagas. Art. 746. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Primeiro, recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida ao juízo competente. Segundo, depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum. Terceiro, observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei. Seção 9ª. Da interdição. Art. 747. A interdição pode ser promovida e, pelo cônjuge ou companheiro. Segunda, pelos parentes ou tutores. Terceira, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando. Quarta, pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Art. 748. O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença mental grave. E, se as pessoas designadas nos incisos I, segunda e terceira do art. 747 não existirem ou não promoverem a interdição. Segunda, se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e segunda do art. 747. Art. 749.
Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. Primeiro, não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Segundo, a entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Terceiro, durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Quarto, a critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas. Art. 752. Dentro do prazo de 15 dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Primeiro, o Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. Segundo, o interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Terceiro, caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Primeiro, a perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. Segundo, o laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Art. 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença. Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Segunda, considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Primeiro, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Segundo, havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. Terceiro, a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses, na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial, por 3 vezes,
com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Art. 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. Primeiro, o pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. Segundo, o juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Terceiro, acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença, após o trânsito em julgado, na forma do art. 755, terceiro, ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais. Quarto, a interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. Art. 757. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz. Art. 758. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Seção X. Disposições comuns à tutela e à curatela. Art. 759. O tutor ou o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 dias contado da nomeação feita em conformidade com a lei. Segunda, intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído. Primeiro, o tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. Segundo prestado o compromisso, o tutor ou o curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado. Art. 760. O tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 dias contado. E, antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar compromisso. Segunda, depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa. Primeiro, não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la. Segundo, o juiz decidirá de plano o pedido de escusa, e, não o admitindo, exercerá o nomeado a tutela ou a curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado. Art. 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou o curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 dias, findo o qual observar-se-á o procedimento comum. Art. 762. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou o curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino. Art. 763. Cessando as funções do tutor ou do curador pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo.
Primeiro caso, o tutor ou o curador não requeira a exoneração do encargo dentro dos 10 dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juízo dispensar. Segundo, cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da Lei Civil. Seção 11. Da organização e da fiscalização das fundações. Art. 764. O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto das Fundações e de suas alterações sempre que o requeira o interessado, quando ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde. Segunda, o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. Primeiro, o Estatuto das Fundações deve observar o disposto na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Segundo, antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no Estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Art. 765. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando se tornar ilícito o seu objeto. Segunda, for impossível a sua manutenção. Terceira, vencer o prazo de sua existência. Seção 12. Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Art. 766. Todos os protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro diário da navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz de direito do primeiro porto, nas primeiras 24 horas de chegada da embarcação, para sua ratificação judicial. Art. 767. A petição inicial conterá a transcrição dos termos lançados no livro diário da navegação e deverá ser instruída com cópias das páginas que contenham os termos que serão ratificados, dos documentos de identificação do comandante e das testemunhas arroladas, do rol de tripulantes, do documento de registro da embarcação e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação de seus consignatários, traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português. Art. 768. A petição inicial deverá ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que ouvirá, sob compromisso a ser prestado no mesmo dia, o comandante e as testemunhas em número mínimo de 2 e máximo de 4, que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação. Primeiro, tratando-se de estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência. Segundo, caso o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência. Art. 769. Aberta a audiência, o juiz mandará apregoar os consignatários das cargas indicados na petição inicial e outros eventuais interessados, nomeando para os ausentes curador para o ato. Art. 770. Inquiridos o comandante e as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade dos termos lançados no Diário da Navegação, em audiência, ratificará por sentença o protesto ou o processo testemunhável lavrado a bordo, dispensado o relatório. Parágrafo único. Independentemente do trânsito em julgado, o juiz determinará a entrega dos autos ao autor ou ao seu advogado, mediante a apresentação de traslado.